Olá pessoal, o curso agora vai, Game of Physics, Enem, aula de número 5, lançamento oblíquo. Nessa aula a gente vai falar daquele lançamento que pode cair no Enem esse ano devido às Olimpíadas. Lançamento de dardos, salto com vara, salto em distância, o arremesso no vôlei, o arremesso no basquete. A gente tem vários esportes que utilizam de lançamento oblíquo. Então é importante a gente ficar esperto nesse tipo de lançamento. O lançamento oblíquo é aquele lançamento que forma um ângulo com a horizontal e nesse tipo de lançamento a gente precisa decompor esses movimentos. A gente vai pegar um movimento único e vai analisar como se fossem dois, certo? A partir disso a gente analisa o seguinte então. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a velocidade horizontal e velocidade vertical do corpo. Como que eu faço isso, professor? Ora, a gente monta um triângulo aqui com os vetores da velocidade que ele deu, do vetor Vx, que é a velocidade horizontal, do vetor Vy. E com esse triângulo a gente faz a relação de seno e cosseno, relação trigonométrica. E aí a gente encontra que Vx, que é a velocidade horizontal, é a velocidade dada vezes o cosseno do ângulo e Vy é a velocidade dada vezes o seno do ângulo. Normalmente vai aparecer para você seno e cosseno de 37 graus ou de 53 graus, porque eles têm valores exatos, que é 0,6 o seno de 37 e 0,8 o cosseno de 37. E eles invertem para 53 graus, 0,8 seno de 53 e 0,6 o cosseno de 53. Mas isso é dado no exercício. Vamos em frente. Gente, encontramos Vx e Vy, a gente vai analisar o movimento e a partir daí a gente separa esses movimentos. Eu tenho um movimento na vertical, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, e ele é variado por causa da gravidade que está agindo nesse sistema. A gente consegue calcular com esse movimento a altura máxima e o tempo de voo desse corpo, que são questões importantíssimas para você. A altura máxima, coisas importantes acontecem no ponto de altura máxima. O que acontece? A velocidade vertical é zero, ela é nula. Mas cuidado, presta bem atenção no que eu estou falando, a velocidade vertical é nula, porque a velocidade horizontal ela não muda o tempo todo, ou seja, ela é constante e ela vai permanecer constante nesse ponto. Para a gente encontrar a altura máxima, a gente vai utilizar aquela equação de Torricelli, de movimento retilíneo uniformemente variado, e vai isolar o ΔS, que é a própria altura máxima. E aí a altura máxima vai ser V0y² dividido por duas vezes a aceleração, que é a aceleração gravitacional. Professor, cadê o V quadrado? Gente, o V é zero, a gente está na altura máxima, beleza? Encontrada a altura máxima, a gente pode encontrar também o tempo de voo, utilizando o mesmo modelo. Sabe como? A gente vai calcular o tempo que o corpo leva para chegar nessa altura máxima. Então a gente faz o seguinte, V igual a V0 mais AT, vou voar à toa. A velocidade na altura máxima é zero, V0y igual a menos gt. A gente isola o tempo. Esse é o tempo para atingir a altura máxima, que é a velocidade inicial dividida pela gravidade. Velocidade inicial, y, ok? Bom, como a gente quer o tempo total, a gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, o que acontece até metade da trajetória, até chegar na altura máxima, também vai acontecer depois dessa altura máxima. Beleza? Gente, então para achar o tempo total de voo é só fazer duas vezes o tempo dessa altura máxima, certinho? Vamos lá. E na horizontal, professor, para que serve o movimento horizontal? No movimento horizontal, se a gente tiver livre de ação de qualquer força externa, se a gente tiver excluindo a resistência do ar, a gente pode fazer o seguinte, no movimento horizontal, a gente tem um movimento retilíneo uniforme, S igual a S0 mais VT. VT é Vx. S igual a S0 é a distância percorrida por esse corpo, que é Vx vezes o tempo. Distância é o alcance que a gente está procurando. Ou seja, o alcance é a velocidade horizontal vezes o tempo. Esse tempo você acabou de encontrar aqui, beleza? Por fim, galera, o corpo chega ao solo com a mesma velocidade em módulo da partida. E o ângulo de chegada é alfa. E esse ângulo alfa é 180 graus menos o ângulo θ. Então a gente consegue achar o ângulo com que ele chega ao solo. Beleza, galera? Vem com a gente, vem ser sucesso!